Olá, pessoal! Vamos falar agora dos ácidos carboxílicos e dos sais orgânicos. Bom, o grupo funcional dos ácidos carboxílicos vai apresentar uma carbonila, que é o C-O, e uma hidroxila, é o OH. Então, juntando esses dois nomes, esses dois grupos, nós temos o grupo carboxila, correto? Esse grupo ele pode ser simplificado também por COOH, certo, gente? Então, às vezes, vem representado desta forma e às vezes desta forma aqui. Então, é bom, né, a gente fazer equivalência para conseguir reconhecer as duas maneiras, tá joia? Bom, alguns ácidos carboxílicos, né, que a gente encontra no dia a dia, é o ácido metanóico, também chamado de ácido fórmico, né, porque ele é encontrado nas formigas. Então, aquela ardência, quando uma formiga pica, né, a gente, ou fica coçando ou ardendo, é devido à presença, né, do ácido metanóico, tá bom? O ácido etanóico, também chamado de ácido acético, está presente no vinagre. Aquele gosto ácido característico do vinagre também é devido à presença dessa substância, né? E também na manteiga tem o ácido butanóico ou ácido butírico, já é o ácido carboxílico com 4 átomos de carbono. Muito bem, gente. Vamos dar um exemplo aqui de nomenclatura, tá? A nomenclatura dos ácidos, gente, ela sempre vai começar com a palavra ácido e vai terminar com oico. E o restante segue o mesmo que para para os outros grupos, tá? Então, nós temos aqui, olha, uma ramificação metil no carbono 4, então fica ácido 4-metil. Começamos a numerar, né, aqui como do grupo funcional, como também para os outros, como aldeído, né, cetona, sempre a prioridade é do grupo funcional. Então, nós temos a cadeia principal com 5, né, carbonos, então fica pentanoico, ok? Muito bem, gente. Os ácidos carboxílicos que apresentam uma cadeia carbônica muito longa, né, de 12 até 20 átomos de carbono, recebem o nome de ácidos graxos. Esse nome, gente, ácidos graxos, é porque a molécula ela vai ficando mais espessa, né, uma textura uma maior viscosidade. Então, tem a característica de uma graxa mesmo, por isso recebeu o nome, né, de ácidos graxos. Porque a gente sabe, lá quando a gente comentou sobre os derivados do petróleo, quanto maior o tamanho da cadeia carbônica, mais viscoso vai ficando, né, aquela substância. Então, de 12 até 20 átomos de carbono já começa a ficar bastante viscoso, tá bom, gente? E os ácidos graxos, eles estão presentes nos óleos vegetais e nas gorduras animais, tá? E são ácidos carboxílicos, né? Então, é importante relacionar, né, a presença dos grupos funcionais nesse tipo de molécula, que fazem parte de uma grande classe, né, chamada dos lipídios, que é uma classificação voltada mais para biologia e tal, mas que nós vamos estudar mais à frente, né, que são as biomoléculas, tá bom, gente? Então, esses ácidos graxos, eles recebem uma nomenclatura específica. Então, vamos entender aqui como é feita essa nomenclatura, tá? Essa designação, vamos dizer assim. Olha só, quando a gente coloca 12, 2.0, o 12 vai representar o número de átomos de carbono, e esse número da direita vai representar o número de ligações duplas, tá? Porque muitas vezes esses ácidos, eles apresentam ligações duplas, 1, 2, 3 ou até 4, são chamados poliinsaturados, né? Muito bem, gente. O nome comum seria ácido láurico e o nome sistemático, daí o PAC, ácido dodecanoico, tá? Dodec é o prefixo para 12, né? E vai finalizar em oico, como nós vimos. E tem também o sistema ômega, certo? Que está relacionado às ligações duplas. Depois eu vou mostrar direitinho para vocês como que funciona esse sistema ômega. Então, vamos aqui, 16
16 carbonos, ainda nenhuma ligação dupla. Agora aqui, gente, 16, 2.1. Esse 1 significa que tem uma ligação dupla. E esse delta 9 aqui vai significar a posição da dupla. Então, ela está no carbono 9, tá bom? Esse último aqui, 20 carbonos, a molécula tem 4 ligações duplas. E aqui, olha, esses números são as 4 posições de cada uma delas, certo? É o ácido araquidônico, tá? Muito bem, gente. Então, vou dar um exemplo aqui para vocês. Olha, esta molécula aqui, olha, é um ácido graxo saturado, tá vendo? Apenas ligações simples. São 18 carbonos, tá? Então, 18, 2.0, porque não tem nenhuma ligação dupla, tá bom? Ele é o ácido esteárico. Octadec é o prefixo para 18, octadecanoico. Né? Que são só ligações simples, finaliza em noico, tá bom, gente? Aqui importante, pessoal, é uma simplificação para essa estrutura, tá? Porque ela é muito grande, né? Então, poderia ser representada por estrutura de linha, mesmo assim, ainda ficaria um pouco extensa, né? Para representar. Uma maneira mais simples aqui é juntar todos os carbonos e todos os hidrogênios e deixar aqui somente o grupo funcional, né? Sendo representado fora da fórmula aqui molecular, tá bom? E uma outra maneira que dá para observar melhor, né, a estrutura da molécula é coloco o CH3 da extremidade, tá aqui, e os grupos CH2 são todos aqui, olha, coloca-se entre colchete, né, e indica o número de grupo CH2 de fora do colchete, então, o número 16, quer dizer que são 16 grupos CH2, um na sequência do outro, tá bom? E aqui, o grupo funcional, né, COOH, certinho, gente? Um outro exemplo, nós temos aqui, olha, esta molécula tem 18 átomos de carbono, certo? Então, nós temos aqui 18, duas ligações duplas, elas estão aqui. A posição delas, 9 e 12, então, nós vamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, a primeira, 10, 11, 12, a segunda, certo? É o ácido linoleico, né? E o sistema ômega, gente, ele é um óleo, né? Ele é um ômega 6. Vocês já ouviram falar? Ômega 3, ômega 6, são os óleos que são benéficos, né, para a nossa saúde, aqueles que estão relacionados ao bom colesterol. Né? Então, como que funciona essa designação, né, ômega 6? Então, a gente vai numerar da extremidade da cadeia até a primeira ligação dupla. Então, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, esse óleo aqui é um ômega 6, certo? Muito bem, pessoal. Vamos passar agora para os sais orgânicos. Os sais orgânicos, eles são derivados dos ácidos carboxílicos, ou seja, eles são produzidos tendo como matéria-prima os ácidos carboxílicos, certo? Então, nós temos representado aqui, olha, o ácido acético, né, ou ácido etanoico, são apenas 2 átomos de carbono. Ele tem a propriedade de reagir com uma base, já que ele é um ácido, né, os ácidos reagem com base, formando um sal e água. Nesse momento, gente, vale a pena dar uma pausazinha no vídeo e fazer uma pequena revisão sobre reações de neutralização, reação entre um ácido e uma base, formando um sal e água, tá? E relembrar um pouquinho também o que é uma ligação iônica, certo? Que nós vamos precisar aqui. Muito bem, gente. Então, nós temos o que vai acontecer nessa reação química? Veja bem, vamos observar qual mudança aconteceu. Primeiro, vamos imaginar, em um recipiente, eu tenho o ácido carboxílico,
em outro recipiente eu tenho a base, ok? Então, eu vou misturar os dois, imagina, cada recipiente, uma solução aquosa dessas substâncias. Vou misturar os dois num único recipiente, vou agitar, vou aumentar a temperatura, colocar numa chapa de aquecimento, e depois de algum tempo vai acontecer a reação, a alteração dessas substâncias. E vai formar o quê? Vai formar o sal orgânico e a água. Então, vamos prestar atenção qual foi a modificação que essa substância sofreu, tá? Olha o que aconteceu com o ácido carboxílico. Então, a setinha está indicando todo esse processo. E o que nós temos depois, tá? Então, olha, CH3, CH3, aqui não aconteceu nada. Mas e com esse grupo, o que aconteceu? COO, COO. Saiu o hidrogênio e entrou o sódio, tá vendo? E o hidrogênio, o que aconteceu com ele? Se juntou com o H e formou água, certo, gente? Então, aqui, o que vai caracterizar que ele é um sal? Porque o oxigênio, né? Se você estudou a ligação iônica, vai acontecer entre um não metal e um metal, o oxigênio é um não metal e o sódio é o metal. Então, aqui é uma ligação iônica, o oxigênio negativo e o sódio positivo, certo? Muito bem, pessoal. Então, o que caracteriza o grupo dos sais orgânicos é justamente essa parte da molécula, tá? C duplo O, aqui o oxigênio negativo e mais um cátion, que pode ser o sódio ou potássio, geralmente, sendo da família 1A, então tem carga positiva 1+, ou pode ser também magnésio, cálcio, que tem carga positiva 2+, certo? Bom, gente, os sais orgânicos, né? O sabão é um sal orgânico, tá bom? Então, eu coloquei aqui, nós vamos estudar depois como funciona o processo, por que o sabão limpa, né? Como que funciona esse processo de limpeza, isso depois nós vamos estudar. Mas eu quis colocar aqui já para contextualizar, né? Para vocês verem onde está presente esse grupo funcional, tá? Então, aqui nós temos, né, a molécula do sabão, tá joia? Ele apresenta aqui uma cadeia carbônica longa, né? E aqui o grupo funcional do sal orgânico, certinho? Nesse caso aqui, a molécula vai receber o nome. São 12 átomos de carbono, então dodec é o prefixo para 12. An, de ligações simples, o ato, né, de sódio, tá? Então, dodecanoato de sódio. Muito bem, gente. Aqui nós temos uns outros exemplos, né? Aqui é apenas um carbono, olha. Metanoato de sódio, met, né? Então, fica metanoato, e aqui de sódio, né? Porque é o elemento químico. Aqui já vai ser propanoato, 3 carbonos, propanoato de magnésio, né? Então, o magnésio tem carga 2+. Então, para que a molécula seja neutra, eu vou precisar de 2 desses grupos aqui, porque cada um tem uma carga negativa. Então, para ficar 2- e neutralizar o magnésio, que é 2+, tá bom? Muito bem, pessoal. Então, nós finalizamos, né, mais essa aula falando dos ácidos carboxílicos e dos sais orgânicos. Aqui tá as referências, né, os livros, que eu retirei algumas imagens, certo? E até já.